Olá, queridas amigas e queridos amigos, tudo bem com vocês? Ótimo! No último vídeo, apresentamos um tema sobre o movimento espiritualista na história das religiões da humanidade, E destacamos algumas diferenças entre o espiritismo e o espiritualismo anglo-saxão. Vocês lembram, né? Essas doutrinas acreditam na imortalidade dos espíritos e na comunicação entre os espíritos desencarnados, e nós, os encarnados. Vimos também que está presente a crença num Deus único, um só Deus, criador de tudo o que existe. Entretanto, ficou em aberto como aconteceu a criação do universo e tudo o que existe. É lógico que nós não sabemos, A criação foi antes ou depois do Big Bang, que a ciência aponta? Qual o sentido da vida? O que é que estamos fazendo aqui nessa terceira dimensão? O que o Criador deseja de nós? Será que Deus se revelará um dia a todos nós? Na verdade, nós já falamos sobre isso em diversos vídeos já publicados, Mas hoje eu pretendo descrever de uma forma um pouco diferente algo que para mim é de fundamental importância e compreender o sentido da vida e a possibilidade da nossa união com a fonte criadora. Bem, vamos lá então, Temos que recordar primeiramente alguns conceitos das doutrinas espiritualistas. Eu vou falar da doutrina espírita, embora no anglo-saxão mais ou menos as coisas são semelhantes. Até certo ponto, nós já vimos as diferenças no outro vídeo. Então, a doutrina espírita, ela baseia-se em alguns princípios, dentre os quais podemos destacar a crença num único Deus ou Criador, a crença na imortalidade do espírito criado por Deus. Cremos também na evolução intelectual e espiritual de uma forma gradativa, dentro do processo reencarnatório, é lógico. Dessa forma, o espírito evolui por meio de diversas vidas no mundo físico. A doutrina espírita acredita ainda que o ser humano, quando é encarnado, está constituído pelo espírito, que é o ser imortal, pelo perispírito ou corpos bioenergéticos e pelo corpo físico. E quando desencarnado no mundo espiritual, o espírito estará construído por ele próprio e mais a sua vestimenta bioenergética, que no espiritismo é chamado de perispírito. Ok? Temos, portanto, dois mundos ou dimensões onde os espíritos podem viver. Temos o mundo espiritual, que é uma outra dimensão diferente desta que nós estamos, e o mundo corporal ou da terceira dimensão. Destaca-se também que o ser humano tem um livre-arbítrio na vida encarnada, podendo, portanto, decidir com liberdade a tomada desta ou daquela conduta na vida. Então nós temos o livre-arbítrio aqui que Deus nos ofereceu. Então o espírito, o ser humano ou o espírito, pode praticar o bem ou o mal. E às vezes pode tomar uma decisão de conduta neutra, por exemplo. Nós estamos livres. E o que é esse livre-arbítrio? Vamos defini-lo, Livre-arbítrio é a capacidade que a pessoa tem de escolher, de decidir entre o bem e o mal, tomar decisões éticas, morais ou de outra forma livre também, O livre-arbítrio está presente em todas as decisões do ser humano. Deus nos propicia essa oportunidade. Agora, esta liberdade é oferecida por Deus a todos nós, E que permite as escolhas deste ou daquele rumo. Entretanto, para que possamos nos unir à presença da fonte, ou em outras palavras, a Deus, a escolha deve ser o caminho da prática do amor incondicional. É o que Deus deseja de todos nós.
Para que nós possamos nos unir a Deus, a fonte criadora, é necessário que no nosso livre-arbítrio tomemos decisões de prática do amor incondicional. Entenderam? Muito bem. Então, Deus nos criou, deu-nos o livre-arbítrio, disponibilizou dois mundos para a vida do espírito imortal, né? Quando desencarnado, no mundo espiritual, e quando encarnado, no mundo material ou na terceira dimensão. E deve trabalhar a evolução intelectual ou inteligência, né? E a moral ou o campo espiritual do ser. Entenderam? Muito bem. Então, agora nós devemos destacar que o nosso corpo físico tem um tempo de validade, nós sabemos disso, né? Hoje em dia, podemos chegar a 80, 90, 100 anos, até 120 anos o ser humano pode alcançar nos dias atuais, se ele trabalhar alimentação adequada, exercícios físicos, alimentos funcionais, não inflamatórios e também ingerir suplementos adequados. Nós já falamos isso em vídeos passados, né? Então, eu vou repetir aqui que nós devemos destacar que o nosso corpo físico tem tempo de validade e, considerando o processo reencarnatório, a criatura ou o espírito terá o tempo de vida física em cada encarnação para trabalhar esse aperfeiçoamento espiritual e intelectual. É o que irá satisfazer a Deus, é o que Ele deseja de nós. Isso trata do nosso esforço, o que fazemos, temos um esforço em nos aperfeiçoar. É esse o objetivo. Temos que nos esforçar para podermos evoluir. Então, Deus ele nos criou prevendo a nossa morte física, nesse tempo de vida encarnada, né, física. Deus nos deu um tempo limitado para utilizarmos o livre-arbítrio. Ali, provavelmente, agora eu vou fazer uma afirmação. Depois da morte física, lá no plano espiritual, não haja mais o livre-arbítrio ao espírito. Esse livre-arbítrio acontece só aqui no mundo da terceira dimensão, no plano físico. Lá no plano espiritual é outra conversa. Bem, nós vamos resumir o que já falamos, porque é importante memorizar e entender tudo isso aqui. Porque a mensagem deste vídeo ele é importantíssimo. Então vamos resumir o que falamos até agora. Acreditamos num Deus único, não é isso? Criador de tudo o que existe, criou e cria os espíritos simples e ignorantes. Nós somos bem simples na nossa criação e vamos evoluindo nas diversas vidas físicas. Ele estabeleceu que todos nós devemos evoluir em inteligência e moral. Concede a capacidade do livre-arbítrio a todas as criaturas, a todo mundo. E todos os espíritos participam do processo da encarnação na experiência física no mundo material. Vamos repetindo, vocês estão entendendo? Quando o espírito desencarga, vai ao mundo espiritual com o perispírito que o reveste. Entenderam até aqui? Muito bem. Então agora, Deus criou tudo o que existe por amor, por bondade infinita. E o que Ele deseja de nós? Ele poderia não ter criado nada, né? Mas o que Ele deseja de nós? Deseja que todos os espíritos evoluam em inteligência, sabedoria e moral. Praticando o quê? O amor incondicional, a fraternidade fraterna. E essa é a nossa meta. Já vimos que o amor incondicional significa o quê? Amor pleno, completo, absoluto, que não impõe condições ou limites para se amar. Amor incondicional não julga, perdoa, apoia, não é egoísta, é generoso, altruísta, infinito, não espera nada em troca e respeita o próximo de uma maneira completa. O amor está em primeiro lugar. E nós sabemos, então, que Deus ama de forma incondicional, porque ama a todos sem distinção, indistintamente.
Vocês vejam que a gente repete coisas de outros vídeos, mas cada vídeo é uma mensagem diferente e esta aqui, ela é incrível. Bem, agora nós vamos mudar um pouco a nossa fala e entender um outro aspecto da informação deste vídeo, da mensagem. Nós vamos destacar que Deus, quando criou tudo o que existe, ou em outras palavras, quando Deus iniciou a criação de tudo que existe, a partir do inexistente. Isto é, Deus criou tudo a partir do nada. E o que aconteceu? Isto é importante agora. Formou-se a primeira semente da criação. Isto é, o que chamamos de luz infinita da criação. Essa luz infinita da criação, ela não é a luz incandescente aí que nós conhecemos, né? Trata-se de uma frequência de vibração divina e, simbolicamente, representa a fonte criadora, o Deus de todos nós. Vocês lembram que eu coloquei algumas meditações sobre a luz infinita da criação. Nós estamos nos referindo à fonte criadora, ao Deus de todos nós. É um nível de frequência de vibração divina que acontece lá antes de se criar a matéria. Então, essa vibração divina, ou luz infinita da criação, é algo tão potente que onde ela esteja, nada mais poderá estar presente. Só ela. Dessa forma, quando Deus cria a matéria, o mundo físico, né, o universo, então a luz infinita da criação, ela é ocultada gradativamente para dar lugar à presença da matéria, por exemplo, na terceira dimensão, pois não haveria espaço para outra coisa ou criatura. Vocês estão compreendendo? Deus, quando começa a criar tudo que existe, antes ele emana dele a luz infinita da criação. E a partir daí, ela sendo contraída ou ocultada, permite o surgimento da matéria. Entenderam? Assim, a criação do universo só poderia acontecer quando Deus vai se ocultando. Deus o quê? A luz infinita da criação. Ela vai se ocultando, contraindo e vai acontecendo a criação da matéria do universo. Ela vai promovendo então a contração da luz e vai criando a matéria. Quando Deus, isto é, a luz infinita da criação, se faz realmente oculto, é que ocorre a criação da matéria. Precisa entender isso aí. Então, podemos entender que a presença da matéria é aquilo que oculta Deus neste mundo. Nós estamos aqui na terceira dimensão, no universo, na matéria, a gente não vê Deus, porque Ele está oculto de nós em função de estarmos no mundo da matéria, na terceira dimensão no caso. Então, agora tem uma coisa importante. Deus está oculto, como eu já falei, e pode se revelar. Olha só, agora está o segredo deste vídeo. Eu vou repetir. Deus está oculto no mundo material e Ele pode se revelar. Entenderam? Isso é fundamental, isso que eu estou falando agora. Neste vídeo, é a mensagem propriamente dita. Então nós vamos aprofundar um pouquinho mais a descrição desta mensagem ou desta informação. Então nós somos criados por Deus simples e ignorantes. E Ele deseja que trabalhemos as nossas imperfeições espirituais, como já falamos, né? E a nossa inteligência. Praticando o quê? O amor incondicional. Lembrando que estamos vivendo nesta encarnação num planeta de provas e expiações, onde há sofrimento e dor, em função de estarmos todos nós ainda muito atrasados na evolução moral e espiritual. E Deus está oculto, como vimos, mas deseja se revelar àquelas criaturas que se apresentem melhor nesse trabalho de transformação espiritual e intelectual. Compreenderam agora isto? Deus está oculto, mas Ele pode já começar a se revelar individualmente a cada pessoa. É coisa mental, espiritual, com certeza.
Entenderam? Então, o ser humano ele está constituído por um corpo físico, como nós sabemos, um perispírito, ou corpo bioenergético, e um espírito, ou a nossa alma, né? Temos dentro de nós agora uma luz. Muitos falam em centelha divina que está dentro da nós, mas eu me referir a uma luz muito especial, que nós não temos um conhecimento científico do que seja essa luz, mas é uma vibração, como eu já falei, divina. Feita para brilhar no mundo. Isto é, tem a missão de iluminar o nosso entorno, o ambiente, a família e a sociedade. Se eu fizesse uma viagem interplanetária, ficasse bem afastado do planeta Terra, as luzes de todo o ser bem desenvolvido espiritualmente, na verdade, vai estar brilhando e seriam visíveis na terceira dimensão. É uma luz interior de cada um de nós. De onde a gente vai extrair essa capacidade que a nossa alma tem de se revelar com essa luz? A luz do Espírito só vai conseguir se desenvolver, iluminar o mundo, quando essa luz estiver em união com a luz infinita da criação. Olha só, isto é, unida com a presença da fonte. Portanto, deve praticar o amor incondicional, com certeza, não é mesmo? Então, na criação do ser humano, criado à imagem de Deus, como muitas crenças falam, conforme as criaturas e com o livre-arbítrio, tem por objetivo permitir revelar Deus, mesmo dentro do oculto aqui. Nós temos a capacidade de fazer o bem, o que é o correto, não é? Deus está oculto e está se revelando se estivermos fazendo o bem. Quando eu falo da nossa união com a fonte criadora, com a presença da fonte, ou como dizia Jesus, eu sou um com Deus, com o Pai, é isto. Quando nós tivermos capacidade de praticar o amor incondicional, o bem, só aí é que Deus vai se revelando e de forma muito gradativa, porque ainda nós somos muito atrasados. Mas se a gente trabalhar o nosso desenvolvimento espiritual, a gente vai perceber isso. Eu costumo falar em vídeos passados da percepção da minha união com a presença da fonte. Para isso, a gente precisa estar convicto da prática desse amor incondicional. E aí a gente vai perceber. Senão, não vai perceber, com certeza. A luz do Espírito só estará presente e forte se o ser humano estiver trabalhando o aperfeiçoamento moral com a união, com a presença da fonte. E estará em harmonia bioenergética, com saúde física, com saúde dos corpos bioenergéticos, com saúde emocional e espiritual. E estará senhor de si próprio, que eu já falei também em outros vídeos. Eu estou dando a dica, o segredo dessa união. O segredo é a união da luz minha, interior, da minha centelha divina. Ela deve brilhar na prática do amor incondicional e se unir à infinita luz da criação. Aquela primeira semente antes da criação da matéria. Entenderam? Todas as pessoas na vida aqui, encarnada, têm momentos de alegria e de tristeza. Por quê? Porque nós estamos ainda num estágio de aprendizado espiritual, de sofrimento e dor, como o Buda, Jesus já falou, não é? E como já falamos em outros vídeos. As pessoas mais elevadas nesse contexto aqui atual da nossa vida, espiritualmente, né, sabem que a tristeza é apenas um momento, é passageira, pois a união que a luz infinita da criação permite que sobrepujemos todos os obstáculos da vida. Se nós estivermos unidos a essa luz infinita da criação, que é a presença da fonte, nós tiraremos de letra todos os obstáculos da vida, porque é tudo muito passageiro. E a gente não vai desequilibrar emocionalmente, porque a gente está no controle da vida. Muito bem. Essa alegria é um momento que vem de dentro de cada um de nós, quando nós estamos harmonizados com a fonte criadora.
No momento de tristeza, teremos a força para encontrarmos a luz dentro de nós, se estivermos evoluindo espiritualmente. A gente é senhor de si, de todos esses momentos de alegria ou de tristeza. E, se for necessário, ainda não muito capacitados espiritualmente, podemos fazer uma meditação à presença da fonte. A meditação é um instrumento, uma ferramenta essencial para nós procurarmos nos unirmos a essa luz infinita da criação, à presença da fonte. E estejamos um com a fonte criadora, com o Deus de todos nós, e não haverá obstáculos na vida, com certeza. É uma bênção que nós podemos receber. Então, o objetivo de Deus, o objetivo divino da fonte criadora, é que todos nós, todas as criaturas, todas as pessoas desta humanidade, deste orbe terrestre, possam receber a revelação. É difícil, porque nós não fazemos jus a isso tão facilmente, porque está todo mundo distraído, não trabalha na parte espiritual. E esse é o objetivo final da criação. Olha só a mensagem que nós estamos passando para vocês, porque na verdade foi uma inspiração espiritual que eu recebi. Eu não tenho vergonha de falar nisso, embora fique um pouquinho, né? Quem sou eu para receber uma inspiração espiritual? Mas enfim, eu recebi essa mensagem para passar para vocês. Então, Deus criou o mundo para a prática do amor incondicional. E todos nós temos que ser merecedores da revelação. É esse o objetivo. Quando Deus se revela a nós, a gente passa para outro mundo, para outra relação. Não haverá mais sofrimento e dor, com certeza. Naturalmente, no estágio em que nós estamos, poderemos receber um pouco da revelação e sermos senhor de si para vencermos quaisquer obstáculos da vida. Vivermos felizes, com certeza, num planeta complicado como este, cheio de guerras e de loucura, onde o mal domina todos os povos. Somos gados de corte dessa turma do mal. Mas a gente pode tirar de letra isso e viver numa boa. E orando para que eles possam se iluminar e adquirir esta união com o Deus Criador. Então, a morte criada por Deus não é um castigo, mas é um final de uma etapa. Quando nós desencarnamos, mas nós sabemos que desencarnamos, ficamos lá um pouco no mundo espiritual, depois vamos encarnar novamente e vamos continuar no trabalho evolutivo intelectual e espiritual, né? Então, esta etapa aqui encarnada é onde nós fazemos o show da vida, não é? Onde nós comandamos, nós decidimos e agimos com o livre-arbítrio. Depois, lá no mundo espiritual, quando desencarnamos, pode não haver mais livre-arbítrio. É para pensar isso aí. É algo incrível. Eu ainda não tive muito bem esta explicação do porquê das coisas. Mas, de repente, lá no mundo espiritual, nós não vamos ter livre-arbítrio de ação. Muito bem. As pessoas mais elevadas espiritualmente podem receber essa revelação divina, já na vida encarnada. Já falei isso, mas estou repetindo. O objetivo da criação é que este mundo se torne a morada de Deus, com certeza. Lá, aqui no Espiritismo nós falamos que o próximo mundo da transição planetária vai ser um mundo de regeneração onde há mais bem do que mal. É assim que a coisa funciona. E que esse mundo aqui se torne perfeito para a morada de Deus, com certeza. Onde há o bem. Onde há o bem, Deus se revela. Onde há o mal, ele se oculta. Olha que coisa incrível. E nos dá a liberdade de ação. É algo incrível essa mensagem que eu estou passando para vocês. E eu estou sendo inspirado agora, porque eu estou falando de certa forma de improviso. Naturalmente eu tenho um roteiro de fala, mas eu recebo essa informação mentalmente, é uma coisa muito louca. Então, neste mundo é que a manifestação divina poderá repousar se tivermos a prática do bem.
Todos nós desejamos que a revelação divina repouse dentro de nós. É um processo individual. Eu sempre falo que essa evolução espiritual, intelectual, é individual. Nada é fora disso. Porque nós é que temos que trabalhar individualmente. E depois, se todo mundo trabalhar, a humanidade como um conjunto vai estar todos correlacionados no bem. É assim que funciona a coisa. Por isso que eu falo que não adianta ficar presos a roteiros, a rótulos religiosos para evoluir, porque não é assim. Eu é que tenho que trabalhar a minha evolução espiritual interior. Aí eu vou ter a revelação individual com a fonte criadora. É assim que funciona. Muito bom. Então, as pessoas podem ter revelações em diferentes níveis, dependendo do estágio evolutivo espiritual que cada um está acontecendo consigo próprio. Quanto mais espiritualizada está uma pessoa, quanto mais há um lugar sagrado em volta dessa pessoa, mais a pessoa consegue captar essa luz enorme da presença de Deus. Entenderam? É lógico que eu adentrando numa igreja, que seja lá qual for, de qualquer religião, lá é um lugar sagrado, porque o objetivo daquela igreja, daquela edificação, é honrar, é evocar a Deus, é a prática do bem. A pessoa está lá, mesmo que não seja desenvolvida espiritualmente, está lá para isso, para entrar, meu Deus, obrigado pela vida. Então, é um lugar sagrado, entenderam? E o meu corpo também é um lugar sagrado. Deus se revela em níveis diferentes, dependendo do nível sagrado presente num ambiente ou dentro de cada criatura. Em função da presença do mal, Deus se oculta, não se revela, como eu já afirmei. Entenderam? Em futuro próximo, quando o mundo alcançar a perfeição e nós chegarmos num nível moral elevado, nós é a humanidade, né? Então a Terra se encherá do conhecimento divino que está oculto a todos nós. E como nunca esteve antes revelada. Na verdade, não é só no mundo vindouro, lá no futuro, mas já neste mundo atual em que nós estamos vivendo, e onde eu estou aqui me dirigindo a todos vocês, isso pode acontecer com cada um de nós individualmente. Eu estou tentando passar uma mensagem fundamental de tudo que eu falei em todos esses centenas de vídeos que eu já publiquei. Centenas não, dezenas de vídeos. E olha aqui, nas Escrituras, lá na Bíblia, Deus, ele fala nas Escrituras, faça para mim, Deus, né, um santuário dentro de vocês, e eu viverei dentro dele. Nós podemos ter Deus dentro de nós. Ele está, mas depende o nível dele estar mais ou menos, dependendo do meu santuário sagrado da prática do amor incondicional. É assim que funciona. Independe de religião, de rótulo religioso. Então, até um ateu poderá ter essa luz infinita da criação dentro de si, se ele intuitivamente estiver praticando o amor ao próximo, com certeza. Então, a criatura, ao alcançar a plenitude do aperfeiçoamento espiritual, deve ter vivenciado 2 tempos importantes nas diversas vidas encarnadas. Então é o que eu estou falando, que a criatura, quando está bem desenvolvida espiritualmente, intelectualmente, ela passou por 2 tempos, vamos falar didaticamente, né? Um tempo é de trabalho, e um outro tempo é de receber a recompensa. É interessante essa frase, hein? Assim, aqui na terceira dimensão, temos o tempo de trabalho. Eu estou explicando como funciona a coisa. E o tempo de esforço, a fim de evoluirmos intelectualmente e moralmente. Entenderam? Então nós estamos aqui, eu pelo menos estou, e vocês também. Nós estamos num tempo de trabalho, né? Um tempo do esforço para a gente poder evoluir. E de repente a gente vai começar a receber a recompensa, ou já nesta vida encarnada, ou na vida vindoura, dependendo do nosso trabalho, do nosso esforço
no sentido de evoluirmos espiritualmente e intelectualmente. Assim, aqui na terceira dimensão, nós temos o tempo de trabalho e o tempo de esforço, a fim de evoluirmos, né, intelectual e moralmente. Em outros mundos mais evoluídos, em outras vidas encarnadas já mais evoluídos, em mundos de regeneração, em mundos felizes, nós teremos o tempo da recompensa, da revelação. Mas olha, nós poderíamos ter um pouco dessa revelação divina já no aqui e agora, dependendo de cada um de nós, desse trabalho e desse esforço espiritual. É uma graça, uma bênção que a gente pode receber, com certeza. Vocês têm que ficar espertos na vida. A maioria das criaturas esquecem para que vieram para este mundo, repleto de oportunidades, né? De livre-arbítrio, de sensações, de vícios, e não utilizam o livre-arbítrio a fim de ser uma boa pessoa, de ter uma vida com significado. E esse trabalho não é só externo, não. Ele é interno. Eu não falei agora há pouco que temos aquela luz dentro de nós, essa luz é que tem que se ligar à fonte criadora, à luz infinita da criação, e aí nós vamos ter a revelação. Nós temos que, o trabalho interno é você se esforçar, de você batalhar, temos que conquistar, não vem como milagre, não vem de graça, não é pela graça, como eu já falei. Você não pode deixar ou se deixar corromper por ideias erradas. O mundo está cheio de conceitos errados, conceitos corruptos, de vícios e tantas coisas que a gente vê hoje na internet, nas televisões, nessa mídia corrompida, no controle do poder do mal que existe nesse planeta. Só que nós temos que ficar esperto para a gente poder entender tudo isso e se ocultar de toda essa lama que acontece no mundo inteiro, com certeza. Nós temos que aprender com Deus a se ocultar do mal e trabalhar aquilo que temos dentro de nós. O Buda já falava tudo isso, só que de uma outra maneira diferente do que eu estou falando agora. Eu acho que eu estou falando algo que me foi inspirado e que tem uma base melhor agora de compreensão para mim. E eu acredito nisso com certeza. E a minha vida, eu já estou velhinho, né? Mas eu estou contente, feliz, agradecendo a Deus todo dia pela vida que eu tenho. Sou aposentado e não quero nem saber de trabalhar na odontologia mais, porque já foi esse tempo. E já cumpri a minha missão de amor ao próximo na prática acadêmica da minha vida, no campo da ciência e da odontologia. Agora estou noutra, estou melhor do que antes, com certeza. Mas muita gente na vida que se confunde e esquece e pensa que este mundo é feito para se divertir sem parar. A gente pode se divertir, mas não precisa ser sem parar, sem pensar em nada, não precisa ser ético, não precisa da família, não precisa de nada, né? Não trabalhar a riqueza do aperfeiçoamento espiritual, que é de fundamental importância quando for sair desta vida, deste mundo material, quando desencarnar. Tem que trabalhar no aqui e agora, tem que compreender. Nós podemos nos divertir, nós podemos ser ético, ser correto, praticar o bem, o amor incondicional. É tranquilo isso aí, a gente vai viver feliz com certeza. Mas se a gente estiver distraído, fica só querendo se distrair, pular o carnaval, pode até pular o carnaval. Não exagere. Tem que ter o discernimento do bom caminho. Porque, de repente, o carnaval é algo muito interessante. Pode ser um carnaval do bem, mas não acontece isso. Por quê? No carnaval vai rolar vícios das mais diversas formas. É sexo, tóxicos, né? Tudo que vocês possam imaginar, nós sabemos do que acontece no carnaval. Então nós não podemos adentrar nesse campo.
porque realmente ele vai fazer mal. Eu sou de um tempo que eu ia ao carnaval de rua, eram as famílias na rua, jogava serpentina, confete, lança-perfume, mas era tudo de forma amorosa, de forma ingênua, tranquila. Entenderam? Então nós temos que saber escolher o caminho, o rumo certo, o sentido da vida. Eu acho que deu para entender essa nossa conversa, né? Nós temos uma vida física com a encarnação do Espírito na terceira dimensão, aqui onde nós estamos. Onde teremos que trabalhar, então, o aperfeiçoamento espiritual e adquirir a bondade de Deus, que é a revelação. E depois, dependendo do esforço de cada criatura, alcançar o segundo tempo. Qual é esse segundo tempo? É o mundo do prazer por toda a eternidade, da felicidade. Bem, amigas e amigos, meus queridos, então nós temos um importante ensinamento nesse vídeo, como vocês viram. Ele nos oferece o entendimento da nossa inserção neste mundo. Oferece-nos uma rota, uma direção, um sentido, para termos uma luz muito clara na vida, segundo o desejo da fonte criadora, do Deus de todos nós. Trata-se da revelação divina no aqui e agora. Então, amigas e amigos, entender o sentido da vida, entender sobre a luz infinita da criação. Quando eu faço uma meditação, eu falo, eu inspiro a luz infinita da criação. Aonde? No centro do meu coração, no centro cardíaco, que se expande e absorve essa luz. Eu estou me unindo à luz. Eu estou falando isto, mas quando eu faço a meditação, eu estou sentindo a presença da fonte adentrar em mim e eu me unir a ela. E aí, ser feliz. É uma loucura essa minha conversa. Entender então sobre a luz infinita da criação, sobre a possibilidade de recebermos a revelação. Já publicamos vários vídeos sobre a meditação e a luz infinita da criação e falei agora um pouquinho. Lembro do mantra divino, aquela frase em hebraico que eu publiquei 2, 3 vídeos atrás. É uma coisa importante esse mantra divino. Esse mantra me permite essa união com a luz infinita da criação. É um segredo meu que eu estou passando para vocês em vários vídeos. Prestem atenção e vocês vão perceber. Entendeu? Então, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, nós todos e a presença da fonte somos um. Vocês viram como é que é essa história, né? Melhorou mais esse entendimento dessa frase. Cada vídeo que eu publico tem uma ligação um com o outro, com certeza, porque todos os vídeos são inspirados espiritualmente. Nós vamos juntos e misturados praticando a fraternidade universal, o amor incondicional como meta e compartilhando conhecimentos, que eu também falo isto em dezenas de vídeos já publicados. Tudo tem a ver com o vídeo de hoje. Então o Deus que habita no meu coração, a luz infinita que habita no meu coração, saúda a luz infinita que habita no seu coração. Namastê.